Mais um podcast aqui. Dessa vez eu tô com a campeã mundial, Luísa Monteiro. E aí, Luísa, tudo bem? Tudo bem. E aí, galera? Animada pra bater esse papo. Legal, legal. Luísa, pra mim, na minha opinião, ela é uma das melhores, das jiu-jiteiras mais técnicas que eu conheço. Tem um jiu-jitsu incrível. Às vezes, quando eu rolo com você, Luísa, eu sinto assim, se eu tivesse a mesma força, o mesmo tamanho, eu ia tomar um carro. Muita técnica. Você sempre fala isso, né? É, eu nunca acredito. É verdade, eu tô te falando. Não Mas tem obrigada, melhor. eu fico feliz. Muito bom, muito bom. Luísa, então, vamos falar um pouquinho aqui sobre suas experiências no jiu-jitsu, né? Dentro e fora do tatame. Você já é faixa preta desde quando, Luísa? Desde 2010. Desde 2010. Já tem um tempinho. Então, vai fazer 12 anos. 12 anos, meu Deus. Nossa. Se acostuma aí. É. Eu sou desde 2005, Luísa. 2005 eu peguei a faixa preta. A Luísa pegou em 2010, 5 anos depois. Mas eu cheguei a ver você, acho que de marrom. Quando você lutava o Mundial, era misturado uma época, né? Roxo, marrom e preta. Né? O meu primeiro mundial, na verdade, de kimono foi de faixa marrom. Que foi a primeira vez que eu... Não, a segunda vez que eu vim pra cá. O meu primeiro mundial aqui nos Estados Unidos, 2009, sem kimono, faixa roxa. Aí eu ganhei. Aí 2010 era marrom e preta junto. E aí eu tava de marrom, ganhei também. Mas o mundial de kimono eu perdi na semifinal do meio pesado. E assim, é que eu acho que eu nunca competi muito aqui, né? Eu não tive essa experiência de lutar de faixa branca, faixa azul. Sério? Campeonato grande, não. Eu comecei a lutar campeonato grande na roxa, assim. de roxa e mundial sem kimono. Caramba. Ainda. Então, Esse foi o primeiro campeonato grande? Foi o primeiro campeonato grande. E aí eu me senti meio que no meu primeiro mundial de marrom, já era marrom e preta junto, que foi meu primeiro mundial. Eu me senti como se, tipo assim, vai lá, me jogaram ali e na verdade, tinha muita menina que eu admirava, que eu via nas revistas e tal. E pra mim era tudo muito novidade. Então eu digo assim que os meus primeiros anos, assim, na marrom, que era marrom e preta, e o segundo ano de mundial, assim, pra mim foi meio que, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe? E aí depois que eu comecei a me acostumar e entender que, não, eu faço parte disso aqui. Eu não sou uma pessoa que tá de fora, uma estranha, e elas todas sinistras. Eu também sou uma delas. Claro. E aos poucos eu fui me acostumando, mas os primeiros, meu Deus, eu tava assim... Sério? O que eu tô fazendo aqui? Mas você lutou mundial no Tijuca já? Não. Nunca lutou no Tijuca? Nunca lutei. Você começou a treinar jiu-jitsu quando? Eu comecei em 2003, só que... Onde eu treinava, não tinha... eu acho que eles não tinham muito essa cultura de ir pra campeonato grande, sabe? Era uma equipe relativamente pequena. Entendeu? Então, eu nem sabia que existia. Até minha faixa azul, eu não sabia muito dos campeonatos grandes, entendeu? Caramba. E aí, aos poucos, eu acho que eu fui num brasileiro ou num mundial, acho que em Niterói até. E aí, no meu primeiro brasileiro de faixa azul, 2006, que foi na Gama Filho, que eu vi, assim, eu falei assim, nossa, e pra mim foi um campeonato, assim, como se fosse mundial, sabe? E aí eu comecei a entender e ficar muito apaixonada por aquilo ali. Eu vi que eu queria aquilo de verdade, sabe? E aí eu comprava Gracie Mag, via vocês, sabe? Eu falei assim... E eu via muito as meninas também, né? Sim. Ranete, a Leca. Eu adorava a Ana Carolina... Que de faixa roxa bateu na Gabi Garcia. Sim, essa Eu falei, era... nossa, eu ficava assim, apaixonada. Aí eu falei, não, quero isso aí pra minha vida. Caramba. Entendeu? Aí foi assim que você começou. Foi assim que eu comecei. Mas você começou em Niterói? Comecei em Niterói. 2003, com o Luiz Paulo. Luiz Paulo, né? Isso. Luiz Paulo, ele tem uma academia grande lá em Niterói, né? Tem. Eu não sei mais como tá a academia dele, porque eu treinava mais com o Júnior, e aí o Júnior abriu a New Era agora, né? Mas ele é bem dedicado, assim, é um bom professor. Assim, a academia dele tá bem grande, bem bonita. Não é uma academia que tem um logo com a bola vermelha, assim? Era, o do Luiz Paulo isso. Eu já lutei com vários alunos dele. Nossa, aí tinha muita gente, azul, né? Roxo, Eu lutei muito em Niterói. Eu lutava aquela Copa Lerge, né? E sim, Linge. Antes era Linge, aí virou Lerge. Sim, Lerge. Eu vi as medalhas ali, professor, da Lerge. Eu tenho umas iguais, Você tem? desse tamanho, assim.
Eu lutava lá direto, no Caio Martins. Sim, no Caio ginásio Martins, Caio pertinho Martins. de casa. É. Pertinho de casa. Sério? Aham. Então, eu lutava lá no Caio Martins e era bem legal. Uns campeonatos que me deu uma base muito boa. Já fiz várias lutas lá que foram lutas assim, que me deram muita experiência, né? Aham, sim. Na LERJ. E você começou em Niterói, né? Uhum. Mas assim, me conta um pouco assim, a sua infância. Você nasceu e cresceu aonde, Luísa? Eu nasci na Bahia. Você nasceu na Bahia. Poucas pessoas sabem, né? Porque eu geralmente... da Bahia ali, ó. Você é baiana também? Salvador? Salvador também? Eu também, sou terapolitana. Eu também. Só que assim, o meu pai é da Marinha, né? Então ele viajava muito. Então eu digo pras pessoas que eu sou de Niterói porque eu cresci em Niterói, sabe? Sim. Você foi pra lá há quantos anos? Eu fui pra lá, sei lá, acho que 6 meses. Ah, então. Niterói. Só nasceu na Bahia. Tanto é que a minha mãe é de Manaus, a minha irmã mais velha é de Manaus, a minha irmã do meio é de Brasília e eu da Bahia. Todo mundo nasceu em lugar diferente. Onde meu pai tava servindo, ele ia fazendo um filho. E seu pai é da onde? Carioca? Meu pai é de Niterói. Seu pai é de Niterói. É. E sua mãe? Minha mãe é de Manaus. Ah, sua mãe é de Manaus. É, porque ele serviu Caramba. lá, né? Ele Todo serviu. mundo. Ele Que serviu isso. lá, eu acho que Maneiro. ele comandava um navio lá e ele conheceu minha mãe e aí trouxe pra E você é a Niterói. caçula, então? Eu sou a caçula. Ah, são 3 irmãs. Isso. Só mulher. Só mulher. E Você só não eu treina. treino. É só você que treina. Aham, só eu treino. Elas nunca treinaram? A minha irmã mais velha treinou, porque, tipo, ela era meio que obrigada quase, sabe? Não obrigada, até porque minha irmã sempre me apoiou muito. A minha irmã mais velha sempre me Mas apoiou por que obrigada? Seu pai Eu era muito botou vocês? novinha. E naquela época, Ah. tipo, só tinha homem, né? Não tinha mulher pra treinar, sabe? Então, por eu ser muito novinha, meio que ele falava, vai treinar com ela. Vai com ela, leva ela. E às vezes eu ia pra um lugar longe treinar. E aí, no início, ela ia. Aí depois ela parou, né? A sua irmã Faixa ia branca pra, também. tipo, porque você... a sua irmã ia porque você era pequena, seu pai Isso. queria que alguém cuidasse de você. Você tinha quantos anos, Luísa? 13. Você começou com 13. Caramba. Aí quando você, depois de uns anos, você ficou 15, 16, aí depois você... E depois eu ia treinar Aí, sozinha. aí já tava mais adulta, né? Vamos dizer. Aí ela foi morar em São Paulo, né, minha irmã. Uhum. E aí, quando eu terminei a escola, que foi assim foi horrível, porque eu queria meio que largar pra treinar, entendeu? Só que meu pai falou assim, não, enquanto você não terminar, você não vai pra lugar nenhum, você não vai fazer Mas é nada. ensino superior? Ou Não. só high school mesmo? Ensino médio. Ensino médio, sim. E eu matava prova pra treinar. Não é que eu matava aula, eu matava prova. Eu não tava nem aí, sabe? Eu só queria treinar. E eu era muito viciada, muito louca, assim. Claro, eu sou apaixonada por jiu-jitsu hoje em dia, mas se voltar atrás, meu Deus, eu matava prova, mas o sabe? jiu-jitsu é assim, né? E aí... E eu achava que ele ia desistir, né? Eu achava que ele falava, não, ele vai desistir, vai deixar eu parar de estudar e vai deixar eu treinar. Não. Ele falou assim, não, você pode repetir 1 ano, 2 anos, 3 anos, Vai ter 4 que pegar anos. o seu grau. Você o seu vai ter que degree. se formar no ensino médio pra poder fazer o que você quiser. Aí eu repeti uns... Você repetiu? Eu repeti uns 3 anos. Meu Deus. Repeti. Caramba. Eu Porque você treinava muito. E eu queria ir pro Rio, né? Na época que depois virou Brasa. Eu fui, na verdade, treinar com o Bicudo. Aí ele fechou com a Brasa. E aí o treino forte era lá no Ricardinho, sabe? E aí o que eu queria fazer? Você já chegou a treinar lá? Eu treinava. Aí eu matava a aula, pegava a van, parava lá na frente da academia dele, treinava. E quando era, tipo, como se fosse o final da minha aula, era mais ou menos a hora que eu tava voltando do treino, chegando em casa. Caramba. Entendeu? Eu fazia isso. Mas assim, escondido? Escondida. Caramba, você achava que você tava indo pra escola. Nossa, Luísa. Aí, como a área de serviço era bem no começo do apartamento, eu já chegava, já tacava meu kimono e entrava dentro de casa. Nossa, meu Deus. Mas aí meu pai falou, não, você vai terminar. Aí no final, assim, no último ano, assim, do ensino médio, meus amigos já estavam fazendo mutirão, assim, tipo assim, cara, ninguém mais te aguenta aqui. A gente vai te ajudar a passar de ano, vamos te ajudar com o trabalho, com prova e tal. E aí eu passei de ano e aí fui morar em São Paulo. Aí você foi pra Santos, né? Eu fui pra São Paulo São primeiro, Paulo, São Paulo. Pra São Paulo, isso. Caramba, Luísa. Cada um tem uma história, né? Mas assim, é como eu falo, né? Se você faz algo por amor, porque você gosta daquilo, né? Você gosta muito daquilo, não tem quem te para, né? Não tem, né? não tem.
Não tem. E tem resultado, né? Vem o resultado. Vem. Hoje você é uma Ele atleta, vem. campeão mundial, vive do jiu-jitsu e tudo mais. E eu falava pra ele, né? Ele falava assim, minha filha, isso é hobby, você precisa, né, militar, pensa, né? Naquela época também, que visão que você ia ter do jiu-jitsu. E eu não sei nem como, o que eu achava, porque não tinha mulher pra treinar, não tinha retorno financeiro. Só que eu acreditava muito naquilo ali. E eu falava, pai, um dia eu vou te mostrar que eu posso viver disso aí. Não é hobby. Ele, minha filha, é hobby e tal. Só que eu não me via fazendo outra coisa. Eu dormia toda noite, tipo, a única coisa que eu conseguia visualizar era eu sendo campeã mundial na faixa preta. E cada noite era uma pessoa diferente que eu tava fazendo na final. Geralmente era a Kira. A Kira. Geralmente era já chegou Kira. a lutar com ela? Não lutei. Não lutou com a Kira? Não lutei com a Kira. Kira é sinistro. E eu só pensava naquilo. Todo dia, não tinha como. Caramba. Não ser aquilo. Mas cada um tem uma história, né? É importante a gente dividir isso, né, com as pessoas, porque tem pessoas talvez na mesma situação, né? E quando você acredita, você gosta, né? Não tem como ninguém te parar. Ninguém te para. Ninguém te para. E você vai meio que... É como se você tem aquela meta e aí você começa, tipo, buscar os caminhos pra alcançar aquilo ali, né? Você bota ali, campeão mundial na faixa preta. Tá, sou faixa azul. O que eu preciso fazer? Pô, tô treinando aqui. E sempre foi assim, sabe? Eu cheguei na faixa roxa ali em Niterói. Aí eu comecei a perceber que aquilo ali já não era mais suficiente pra mim, sabe? Pro que eu queria, né? Porque você que percebeu, ninguém chegou pra você e falou assim? Eu percebi. E eu falei, não, eu quero mais que isso. E aí eu conversei com meu professor e a minha irmã morava em São Paulo. E eu fui treinar em São Paulo uma vez. Na verdade, eu fui treinar na época da seletiva da DCC, em São Paulo. E eu vi que era 2009. 2009. Você estava lá? 2009 eu tava. Você estava, professor? Não, acho que a seletiva da DCC em 2009 foi no Rio, eu acho, não? Tiveram duas. Tiveram do duas? Rio e de São Paulo. Eu tava na de São Paulo. Eu fiz uma no Rio. Eu cheguei a lutar. Você lutou? Lutei. Faixa roxa gordinha. Vamos botar uma foto da Luísa aí de faixa roxa. Gente, vocês vão ver que tudo é possível. Usava aparelho, né? Usava aparelho, gordinha. E aí eu vi que era outro mundo, sabe? E aí eu voltei pra Niterói e falei pra minha irmã, cara, eu quero morar em São Paulo. Acho que eu voltei pra Niterói na segunda, na quarta-feira eu voltei pra São Paulo de novo. E ela falou, vem. Aí fui. Mas daí você tinha treinado com alguém lá, na academia? No Leozinho. No e tava Leozinho. tendo camp pra DCC. Pensa como é que tava a academia. Sim, bombando. Então era uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu falei, e nossa, eu quero isso aqui. Você não tinha experiência nenhuma sem kimono? Não, assim, eu treinava, né? Tirava o kimono, enrolava um pouco. E eu gostava mais naquela época, olha que loucura. Cara. Eu gostava mais sem kimono naquela época. Meu sonho era ser também campeã Sério? da DCC, só que... Vamos botar isso aí de volta aí. Vamos acordar esse monstro aí do sem kimono aí. Esse monstro adormecidíssimo. Dá pra acordar ele. Tamo aqui, no lugar certo, né? Pô, dá pra gente acordar. Luísa, só mudando aqui um pouco de assunto, né, pra gente poder prosseguir, conta um pouco, assim, das suas experiências que você teve, assim, dentro do tatame primeiro, em termos de lidar com a derrota, entendeu? Tipo, se você tirou... Qual foi o aprendizado que você teve, né? Vamos falar assim, você já lutou várias finais de mundial, né? Sim. Você sabe quantas finais você lutou ou não? Já, mais ou menos? Cara, desde 2011 eu tô na final. Desde 2011? Desde todas as finais. Caramba! Eu fiz todas as finais. Sério? Então você tem... teve o Covid aí, né? Então são 9. Você foi pra 9, né? Tipo, 9 finais. E perdi 7. Caramba, 7 finais sério? de mundial. Nossa, Luiz. E ganhou 2. 2. Caramba. Então, tipo assim, é muita... Tipo assim, você tem muita bagagem, né? Não é fácil chegar numa final do Mundial, né? Não é fácil. E assim, né? Existe às vezes que a gente perde, porque a gente errou mesmo, a pessoa foi superior, e às vezes a gente perde também por uma falha nossa, né? No treino, ou seja, uma falha durante a luta, podia fazer algo diferente. Então, assim, eu acredito, assim, que a gente aprende bastante, né? Muito. A gente aprende bastante. Muito. E, por exemplo, a final do Mundial esse ano, né? Foi uma luta muito parelha, assim. Eu achei, na minha opinião, tá? Eu achei que se você soltasse um pouquinho mais o seu jiu-jitsu, eu acho que poderia ser um pouquinho diferente, né? Sim. Mas
as derrotas, elas sempre trazem as melhores lições, né, pra gente. Sim. Então você tem muita experiência, você já fez super luta, já lutou diferentes regras, já lutou a regra da DCC, porque fez a seletiva, né? Talvez o único campeonato que você não lutou ainda foi a DCC, Foi a né? DCC. O único, né? O único. O resto você lutou tudo. Então, assim, conta um pouquinho, assim, o que você mais aprende nas suas lutas, nas finais de Mundial. Você já ganhou 2 vezes e tal. Mas, assim, qual é a lição que você pode passar pra uma pessoa que chega ali, né, naquela final e, assim, né, tem a mentalidade, como entrar pra lutar e tudo mais, mas, assim, depois que você ganhou ou depois que você perdeu, né, vamos falar assim, você perdeu uma final de Mundial. Quando acabou o campeonato, o que você pensa, assim? Acabei de... Pô, o que você pensa? Né? Eu não vou falar o que eu faço, mas eu queria saber como é que você faz. Então, professor, hoje eu olho para todas essas derrotas, né, que eu tive com muito carinho, sabe? E eu passei por fases muito diferentes em cada derrota dessa, né? Então, hoje eu sinto que foi muito necessário pro meu crescimento como pessoa, como atleta, as derrotas que eu tive. E como uma futura professora, ou às vezes nem como professora, porque eu não sou professora, né? Mas assim, como amiga, sabe? Eu sei que as pessoas ao meu redor, eu já influenciei muita gente, já ajudei muita gente a mudar a forma de pensar, sabe? E então eu vejo as minhas derrotas com muito carinho hoje. E eu sinto que elas foram muito necessárias para mim. Porque eu tive uma infância, assim, que ela foi muito difícil pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito insegura, autoestima muito baixa, eu tinha muita ansiedade. Então, tudo isso que eu carregava comigo, eu levei pra minha vida de atleta. Só que cada ano que eu fui... Cada ano eu fui aprendendo e evoluindo de forma diferente. E eu precisava daquilo ali, porque não era que eu nasci com uma mente campeã, entendeu? Eu tive que desenvolver. Eu fui muito resiliente, inclusive, porque... Tinha muita gente que achava, assim, que eu já ouvi, entendeu? De gente falando pra mim assim, nossa, se eu chegasse em 2 finais de Mundial, 3 finais de Mundial e perdesse, eu desistia, sabe? E eu sabia que aquele ali era meu sonho, entendeu? Então, assim, nos primeiros anos, eu via, assim... 2011, eu sabia que eu não estava preparada. Eu realmente acho que eu deveria ter ficado um pouquinho mais tempo de marrom pra ter essa experiência de lutar mais de marrom em outro... Assim... internacional, sabe? Sim. 2012, eu acho que eu não estava preparada, assim, psicologicamente para aquilo, entendeu? Eu não tinha ainda essa mentalidade de campeã, sabe? Eu tava ali ainda com aquele jeito, insegura, muito ansiosa, me travava. Tecnicamente, desde 2012, eu sempre tive a certeza que eu era uma das melhores. Sim. Sabe? E isso foi uma coisa que, no início, eu achava que... Pra mim, era uma matemática exata. Eu achava assim, quanto mais eu treino, quanto melhor eu estou, mais perto da vitória eu tô. Eu achava que era isso. Então, assim, 2012, 2013, 2014 foram anos, assim, que eu treinei muito, muito, sabe? 2013, então, foi um ano que foi que eu entendi que não era bem assim, sabe? Eu sempre fui muito bem preparada, tecnicamente, fisicamente, fui muito disciplinada com o treino. Só que 2013 foi um ano que eu desci pro Pena, que eu tive que ficar muito dedicada à dieta, a treino, técnica e tudo. E eu sabia que eu tava assim, eu não tinha possibilidade de eu perder. Só que eu perdi. Na final? Na final. E eu perdi pra uma menina que nos outros campeonatos, 3 campeonatos antes do Mundial, eu ganhei. Nossa. E 2, assim, eu ganhei de 8-0. E um outro lá foi, tipo, 2 vantagens a 0. E no Mundial eu perdi. E aquele ano ali pra mim foi um ano que eu entrei em depressão por causa dessa derrota. Porque foi assim, nos últimos segundos, eu não sei se você lembra, nos últimos segundos, assim, eu tava por cima ganhando de 3 vantagens, ela pegou na minha calça, eu sentei, e aí foi 2. E acabou assim. E aí eu comecei a entender muita coisa dali. Então, tipo assim, foi uma derrota dura pra mim, que até no ano seguinte eu ainda lembrava e chorava. Mas hoje eu sei que ela foi muito necessária, porque eu entendi que não é só estar preparado fisicamente. Isso aí, a obrigação do atleta, é obrigação. Ele tem que estar preparado fisicamente, ponto.
Mas a cabeça, ela é fundamental, entendeu? Você acreditar na sua vitória, de fato, você acreditar que você pode ir lá e ser campeão. Você não se boicotar, você ter, tipo, conversas com você mesmo tipo, de amor, sabe? Tipo assim, cara, você merece, sabe? Você é uma pessoa que merece, entendeu? E não aquela coisa de... Tem muita gente que chega lá e começa a ter pensamentos negativos, sabe? E aí a pessoa mesmo se boicota. No momento que tá tudo favorável pra ela... E eu fazia muito isso, sabe? E eu acho que por muita coisa do meu passado, entendeu? Uns bloqueios que você tinha. Uns bloqueios. Então, eu entendi que, tipo assim, primeiro eu tinha que resolver isso, tipo, e relaxar um pouco, porque como era meu sonho, eu abri mão de tudo, eu abdiquei de tudo, eu não tinha mais vida, nada, era só o jiu-jitsu. E aí eu comecei a meio que, eu acho que eu preciso também ser feliz, porque era como se a meta de felicidade fosse assim, só vou ser feliz se eu for campeã mundial. E aí eu perdi, eu era a pessoa mais infeliz do mundo, sabe? Então eu comecei a entender assim, cara, eu preciso de ter uma vida fora do jiu-jitsu, sabe? Eu preciso relaxar e curtir e tal. E aí 2014 eu perdi também, mas tipo, também foi com a Bia e foi do mesmo jeito. Eu tava ganhando de vantagem, 2-0 no finalzinho. Eu raspei, aí tipo, só que eu, ao invés de ficar em pé, eu agachei assim, ela me empurrou pra trás e foi só vantagem. Mas assim, são coisas que a gente não percebe, que a gente se boicota. É como se você olhasse pra pessoa e eu olhava assim pra pessoa e falava assim, não, mas tipo, ela é a campeã. Era uma coisa muito louca, sabe? Sim. E assim, mas tecnicamente eu sabia que eu me sentia superior a todas as meninas que eu luto. Sim. Entendeu? Hoje eu me sinto superior a todas as meninas que eu luto, entendeu? E não é uma coisa que, não é uma arrogância, é uma coisa que eu fiz, entendeu? Eu busquei, me preparei pra aquilo ali, sabe? Tipo assim, todos os buracos eu tento tapar o tempo todo, sabe? Tipo, não, eu preciso treinar mais passagem, preciso treinar mais guarda, preciso treinar isso. Eu vou sempre, tipo, tentando melhorar meu jogo, sabe? Sim. Mas em relação às minhas derrotas, assim, cara, eu vejo com carinho, acho que foi necessário pro meu crescimento pessoal. Sim. Eu também me sinto, é uma coisa que me motiva muito compartilhar com as pessoas, porque eu acho que tem muita gente que às vezes pensa em desistir por muito pouco, sabe? E se é o sonho, e se é seu sonho, tipo... claro que vão ter muitas coisas negativas. O funil, assim, é muito fininho, sabe? Então, são as pessoas mais resilientes, são as pessoas que mais acreditam, são as pessoas que não desistem, que chegam lá. E eu não vi outra possibilidade, entendeu? Sim. O que eu vejo, assim, tipo... Claro que é um aprendizado, né? Cada um ganha a sua experiência, né? E eu vejo, assim, a cabeça é tudo, com certeza, né? Você ter a cabeça boa, assim, tá confiante... ter aquela vontade. Porque eu já tive esse bloqueio numa luta. Eu vou te falar agora. Eu acredito, mas é porque eu tive um bloqueio. Cabeça... Eu tive um bloqueio numa luta, assim. As outras lutas não, assim. Sempre eu já lutei com os melhores e já teve vezes que eu perdi, assim. Por exemplo, uma luta que eu perdi e levantei meu braço como se eu tivesse ganhado. Foi a minha luta contra o Bochecha. Sim, em 2013. Foi uma guerra, nossa, assim, mas eu dei o meu melhor, entendeu? Só que eu vi que, tipo assim... Pô, ele foi melhor que eu. Mas eu fiquei satisfeito em ter dado o meu melhor. Exatamente. Independente de eu ganhar ou perder, eu levantei a mão, entendeu? O que dói é você não dar o melhor, né? Quando você sabe que você deu o seu melhor, independente da derrota da vitória, você sabe que, tipo, você deu tudo, ele deixou tudo ali. Exato. Então, e você sabe, né? Igual você falou, não pode se boicotar, né? Você sabe quando você deu realmente o seu melhor. Sabe. Né? Cara, foi a minha luta contra o Roger. Sabia? Porque, tipo, eu entrei assim, ele bem maior do que eu, assim, grande. Eu tava no meu 3º ano de faixa preta. E aí, eu começou a luta, eu fiquei em pé ali, eu tava voando naquele mundial, voando. Eu ganhei na categoria todas as lutas por finalização. Nossa. Aí eu cheguei até a luta contra o Roger, que foi a semifinal do absoluto. Eu tinha ganhado todo mundo por finalização também. Tinha finalizado todo mundo. Aí cheguei ali com o Roger, entendeu? Aí sabe quando você vê o ginásio mexendo, assim? Sabe? Mas o que passou pela sua cabeça então, assim, naquele momento? Eu não me preparei pra chegar numa posição boa. Tipo, chegou uma hora que ele me derrubou, aí eu caí por baixo, eu dei um beijo do dragão, que naquela época ninguém fazia muito, eu saí no grab ride, cheguei nas costas dele. Nossa. Quando eu grampeei as costas dele, tipo, ele em pé, assim, eu pensei assim, o que eu tô fazendo aqui? Não era pra eu estar aqui. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu não botei isso na minha cabeça, sabe? Tipo, eu falei, caramba, eu tô aqui nas costas do Roger e agora? O que eu faço?
Tipo, então, tipo, isso eu acontece. entrei assim com um bloqueio já de tipo assim, eu vou entrar ali e vou sobreviver, sabe? E eu tava voando. Imaginando uma luta que muito difícil pra você. Eu sabia que. Depois eu vi que, tipo, pô, eu poderia ter ido melhor, sabe? Eu dei mole, porque eu botei uma. Eu não botei aquela foto minha, tipo, chegando numa posição excelente nele e eliminando a luta, sabe? Ou ganhando, sabe? Então, Visualização é tudo, né? a visualização, muito sabe? louco isso. Então eu cheguei assim, eu entrei ali, tipo assim, tô aqui, né? Vai ser eu contra ele, tipo assim, ele tem muito mais experiência do que eu e vai ser difícil a luta, entendeu? Então, quando eu cheguei, eu fiz um movimento assim, parecendo ser fácil, falei, pô, cheguei fácil ali. Tá errado Aí eu isso, falei, não era pô, pra estar tão fácil, porque você visualizou de uma outra exatamente. forma, né? Aí depois, pô, eu puxei, ele chegou do meu lado e tal, aí montou e tal. Mas não pegou, não. Pegou, né? Fiquei ali na sobrevivência. Caramba, entendeu? mas isso é muito louco. Mas assim, foi a única luta assim que eu tive um bloqueio, sabia? Tipo, eu cheguei assim com esse bloqueio, mas aí depois eu não tive nenhuma oportunidade de novo de lutar contra ele. Nossa, e passou, sabe? que saco, né? E passou, sabe? Quando você não tem a oportunidadezinha da E vingança. passou, sabe? Aí eu falei, caramba, meu. Aí, tipo, eu até depois, assim, ó, tem uma foto minha tá eu suado, assim, com a Sara no meu colo. Eu vejo aquela foto, eu sei que eu tava pensando. Sério? Eu tô olhando pra Sara, assim, mas eu tava pensando, assim, tipo, nossa, que mole que eu dei, tipo... Poxa, professor, não mas isso visualizei, aí sabe? é muito louco, porque você sabia que você era capaz daquilo Sim. ali, mas Não, era tava como se você se preparadíssimo. visse fazendo isso com vários outros caras, mas era como se com ele você não acreditasse, tipo assim, não, ele tipo, se eu conseguir alguma coisa vai ser muito difícil. Aí você conseguiu uma coisa que era, não que foi fácil, mas que você tava muito preparado. Ele tava, mas você tava também, sabe? E aí, quando você chegou ali, é como se não tava no script, né? Do filme que você fez na sua cabeça. Exatamente. E assim, Caramba. a gente leva essas lições pra vida, né? Porque sempre falo isso, a vida é uma luta, né? A vida é uma luta. A gente tem hora que a gente tá por cima, tem hora que a gente tá por baixo, tem hora que a gente tá no sufoco. Tem hora que, escurece tudo, né? O adversário tá muito em cima de você ali. E a visualização realmente é a fé, né? Você ter fé de saber que mesmo aquilo que ainda não existiu vai acontecer, entendeu? Então, na luta é a mesma coisa. O jiu-jitsu, acho que a competição, o jiu-jitsu em si, ele é o exemplo muito disso, assim, né? Da vida. Sim. Porque é a fé combinada com o trabalho, né? Tipo assim, é você acreditar sem duvidar, mas sabendo que você tem que trabalhar muito duro para aquilo. Porque se você pensar que todo mundo tá com fé também, vai ser a pessoa que mais acredita, mas a pessoa que tá mais bem preparada, sabe? E eu acho que isso é na vida. O jiu-jitsu, ele mostra... Eu vejo assim, no treino, eu acho que o treino também é um jeito de você ver muito da pessoa, né? De como a pessoa é, a personalidade, de como às vezes é o caráter, entendeu? Eu acredito muito... Até o jeito de lutar, o jeito de se portar diante do adversário. Eu acho que mostra muito de quem é a pessoa, a personalidade, o caráter e tudo, assim... É por isso que, assim, quando me perguntam as pessoas que eu admiro no jiu-jitsu, tem muito a ver com jiu-jitsu, né? Porque eu gosto muito de jiu-jitsu, então, tipo, não tem como não dizer. Mas também tem muito a ver com o caráter da pessoa, o jeito que o campeão se porta diante da vitória, mas diante da derrota, diante dos adversários, né? diante da mídia, diante de tudo, entendeu? Então, assim, não adianta o cara ser um cara muito bom de jiu-jitsu que quebra todo mundo, mas ser... um bosta na vida, entendeu? Porque é uma pessoa que você não admira. Como que você vai admirar, né? Então, o jiu-jitsu, eu acho que pra mim é um conjunto de tudo isso, né? E tipo assim, na mesma coisa, por exemplo, você pode ser um bom profissional, né? Trabalhar duro, dar o seu melhor, mas se você não tiver a visão, você fica meio estagnado, né? Você fica com medo de arriscar. Fica. Você chega numa situação boa e fala, caramba, mas como é que eu tô aqui? Igual aconteceu comigo, né? Tipo, porque você não visualizou aquilo. Exato. Então você não fica preparado. Você tem que estar pronto pra estar naquele momento, né? Na vida. Sim. E tem muita gente que não consegue né? As coisas porque realmente não tem a visão, não tem a fé e não consegue empurrar. E às vezes não consegue enxergar aproveitar, também o né, momento, né? De tipo assim, pô, agora eu preciso evoluir para um próximo passo, para uma outra etapa. Mas também acredito que cada um tem um tempo certo para cada coisa, né? Tem gente que... Eu acho que às vezes quando a gente se compara as pessoas assim, às vezes é um pouco frustrante, né? Eu acho que tem gente que demora um pouco para entender certas coisas.
E tem gente que já é mais ligeiro, já desde o primeiro ano de faixa preta, sabe? Tipo, nossa, eu conversei muito com o Andy desde o primeiro ano dele de faixa preta, ele já tava assim, cara, mas é porque eu quero isso, quero aquilo, quero ganhar dinheiro, quero não sei o quê. Tipo, e eu no meu primeiro ano de faixa preta, eu não sabia nem o que tava acontecendo. Até o quinto eu ainda tava, tipo assim, ai, não sei o que eu tô fazendo aqui, eu só quero ser campeã mundial e tal. Então, acho que cada um tem seu tempo, né? Eu acho também por causa da época que a gente começou a treinar, verdade, né? Não tinha isso, verdade, né? Verdade. Na época ali era só, ganhei o medalhão no peito e vambora, Gracie entendeu? Mag. Gracie Mag. Esperava um mês pra poder aparecer você falar de alguma coisa. Não é nem na capa, era Hoje em notinha. dia, meu, aconteceu qualquer coisa, já no outro dia, já na mesma hora já sai. É já, outra né? época, cara. E se você não se renova e não se atualiza pra viver aquilo ali... Sim. Eu acho que eu demoro um pouco, assim. Eu ainda tô, tipo, entendendo essa nova era do jiu-jitsu, sabe? E se a pessoa não é esperta e já, tipo, se atualiza, tipo, não... Bora que... O jiu-jitsu, ele é assim, né? O jiu-jitsu é você se atualizar o tempo todo. É verdade. E a vida é assim também. Então não adianta você... Por exemplo, existem médicos que quer usar a metodologia de Antiga. 30 anos atrás. Não vai dar certo. Porque não abre a entendeu? mente. Então você tem que evoluir, né? Então acho que na vida, né? Você tem que procurar a mudança, procurar a melhora, entendeu? E uma coisa assim que eu aprendi, Luísa, até eu tava domingo em casa, peguei um livro assim, comecei a ler. E teve uma coisa que o cara falou no livro assim, que eu falei, caramba, legal isso, né? Ele falou assim, olha, a melhor coisa que você pode fazer pra você ter sucesso, né, atingir algo, é você não pensar na competição e sim na criação. Entendeu? Então, tipo assim, você se recriar, você vencer você mesmo. Sim. Então, porque quando você pensa muito na competição, às vezes gera aquele sentimento de você ter que, tipo assim, oprimir alguém, botar alguém pra... O cara tá ali, não, é competição, eu tenho que fazer algo melhor do que ele. Você fica muito naquela competência. Aí você fica focando no inimigo. E, na verdade, você tem que focar em você, entendeu? Você tem que se recriar. Você tem que o tempo todo crescer. E eu falei, caramba, é verdade isso. Real, né? É verdade. E o jiu-jitsu é muito assim. Né? O jiu-jitsu é muito assim. Esse negócio que você falou da personalidade e tudo mais, você vê, né, a pessoa que luta mais travada, talvez uma pessoa que não gosta muito de arriscar na vida, fica mais... Tem aquele receio. Ou aquela pessoa que tem mais medo de errar na vida do que de arriscar coisas novas. Exalta muito, né, a parte pesada da balança, vamos dizer, do erro, ou de não dar certo, do que o que pode dar certo. E a pessoa que arrisca mais, ela vai e luta daquele jeito. Ela arrisca, ela faz os negócios. Fala, caramba, entendeu? Então, eu acho que tem muito a ver. E, claro, uma coisa assim que existe dentro do nosso esporte, principalmente agora, né, com meio social, tudo, é você saber lidar com a fama. Sim. Entendeu? Porque, tipo assim, você ganhou o campeonato, aí a galera começa a falar de você e tal. Porque hoje em dia não precisa ser o Mundial. Se você vai num campeonato e faz uma campanha muito boa e o campeonato tem muitos campeões ali, você ganha... Sim. Você pode, assim, né, tipo, se achar, né? Tipo, eu ganhei esse cara. Cara, aí nossa. subiu pra cabeça, sabe como é que é, né? Você vai ter que acontecer algo pra você aprender. Já aconteceu isso comigo. Professor? Algumas vezes. Sim, Sério? claro, pô, Sério? lógico. Nunca imaginei. Sim, lógico, pô, eu já sofri bastante, entendeu? Por você ter um ego, entendeu? Existe um ego dentro de todo mundo, né? Mas tem o ego bom e o ego ruim, entendeu? O ego ruim é aquele que você, tipo assim, não escuta as pessoas, você é o certo, você é o correto, o jeito que você tá fazendo é esse jeito mesmo, você fica naquela ignorância e cegueira. Sim. E existe aquele ego bom, que é o ego assim, não, eu quero ser o melhor, eu quero ir pra frente, eu não quero perder, eu não posso aceitar isso. É um ego, entendeu? Então, Que é importante pro atleta. É importante, entendeu? Agora, tipo, essa história, tipo assim, o importante é competir. Isso aí não é assim, não é bem assim, né? Tipo, né? Dependendo do seu sonho, se você realmente quer a parada, não funciona desse jeito. Você quer ganhar, pô. Né? Ninguém gosta de perder. Né? Eu demorei um pouco pra chegar assim, porque eu acho que eu nunca tive, na verdade, ego nenhum. Eu acho que eu tinha... E aí faltava o ego bom, sabe? De, tipo assim, pensar e falar assim, cara... De não aceitar, né? Sou eu, você, vai ser eu. De não eu acho que eu aceitar. era meio que assim, vamos lá ver qual que é. Eu acho que eu sempre foquei muito
engraçado, assim, porque na competição e na vida, até que eu sou um pouco mais travada, mas em questão de treino, eu sou muito assim igual você falou do cara, né, que você tava lendo, de focar muito no que eu quero fazer, do jeito que eu quero que seja o meu jiu-jitsu, do jeito que eu quero mostrar meu jiu-jitsu pro mundo. Então, acho que, na verdade, o meu jiu-jitsu, ele é muito mais reflexo disso do que de um molde de competição em si, sabe? Então, eu sempre, tipo, admiro... Ah, não, esse jiu-jitsu eu acho bonito, eu quero ser assim, eu quero lutar assim, eu quero que as pessoas vejam. Porque teve uma época que eu ouvia muito falar assim, o jiu-jitsu feminino, na hora das finais do feminino mundial, já é hora de ir pro comer, intervalo, sabe? Ou tipo assim, as mulheres, todo mundo só fica de guarda, bunda no chão e tal. E aí aquilo me incomodava muito, entendeu? Sim. E eu pensava assim, não, eu vou mostrar pro mundo que o jiu-jitsu feminino é muito bom. Sim. E eu lembro que eu fui uma das primeiras a começar a passar guarda. Entendeu? De falar assim, não, que as meninas fazem muita guarda. Muita guarda. Então eu pensei assim... Não, você passa, assim, a forma que você passa é diferente. Porque as meninas passam muito de joelho no chão, entendeu? Você tem... A Bia Basílio também gosta de pular pra caramba, assim, mas você faz umas transição, tipo... Sim. Eu consigo passar afastado, eu consigo passar colado, mas, professor, foi tanto trabalho pra isso. Tanto, porque assim, eu lembro que foi uma transição muito difícil, porque era uma coisa que eu queria, mas que era zero. Eu não conseguia ficar por cima. Eu ficava por cima, já me dava desespero. Então, foi, tipo, todo um processo pra entender que não é só você saber passar a guarda, mas você também saber ficar por cima sem ser raspado, você saber ter uma base boa e tal, e se posicionar. Então, assim, eu ralei muito pra isso, né? De, tipo... mostrar pro mundo que o jiu-jitsu feminino é muito bom. E aí, quando eu comecei a conseguir ouvir elogios de homens também, e não que eu quisesse ser elogiada por homem, mas eu queria que olhassem pra mim e falassem assim, é o jiu-jitsu, não é jiu-jitsu feminino, não é jiu-jitsu feminino masculino, não, é jiu-jitsu. Jiu-jitsu, ela é bom. Jiu-jitsu, claro. Então, acho que por isso que às vezes faltou um pouco desse ego de competição, até em treino, porque eu sempre quis me testar, eu sempre quis evoluir tecnicamente, né? Sim. Então, mas esse ego é muito importante, sabe? De, tipo assim, olhar e falar, não, eu vou lá pegar o que é meu e é meu, sabe? Porque as pessoas falam assim, né? Tipo, no ego. Aí eu penso, tem... Tipo, sem ego, né? Tipo, não. Existe o ego bom e o ego ruim, entendeu? O ego bom é de você não aceitar, tipo, coisas negativas, entendeu? As derrotas e tudo mais, mas... Claro, se você deu o seu melhor, você tem que reconhecer, você tem que ser sincero com você. Porque o que existe também é muita gente assim, eu quero, mas e aí, você tá fazendo nossa, aquilo, é verdade. né? Tipo, eu quero ser campeão, não sei o quê. Aí até irrita um pouco, né? Quando você vê a pessoa falando e às vezes você vê que a pessoa não tá fazendo, você a pessoa tá se sabotando, né? É. Tipo, aí, né, você tem que fazer a dieta, a pessoa não faz a dieta. Aí você tem que treinar, a pessoa não treina. Aí você tem que dormir bem, a pessoa não dorme. Você tem que se abdicar de certas coisas, você não faz e acaba que você mente pra si mesmo. Né? Mas e aí você o paga o preço. resultado vai mostrar. Entendeu? Não adianta. Tipo assim, você vai ver. Mas entendeu? o resultado, Luísa, tipo assim, ele pode ser positivo, que é o resultado positivo. Assim, né? Pensando, o positivo é você ganhar, mas não é só ganhar o positivo. O positivo é você dar o seu melhor. Sim. Esse é o resultado positivo. Você chegar lá no seu ápice, dar o seu melhor. É igual eu falei quando eu lutei com o Bochecha. Dá o seu melhor, assim. Não interessa, vai. Aconteceu de perder. Você vai botar a cabeça no travesseiro e vai falar, pô, eu fiz de tudo. E não deu. Entendeu? Você sabe que você fez de tudo, desde a parte de treino até o final da luta ali. E não foi da forma que você esperava, mas você sente assim, pô, eu dei o meu melhor, entendeu? Não foi o momento, mas deu o meu melhor. Então eu acho que o importante é você, eu sempre falo para meus atletas, é você dar o seu melhor sempre, independente do resultado, né? Você vai ter algum resultado, né? Fiquei em segundo, não era isso que eu queria, mas você deu o seu melhor? Legal. Lá na frente, isso que você fez, esse trabalho que você fez aqui vai ser um acréscimo. Com certeza. Com o próximo trabalho que você... É acumulativo, entendeu? É igual juros. Vai acumulando. Então, eu vejo dessa forma, sabe? E é positivo, eu acho que também na questão de, por exemplo, eu vou dar o exemplo desse Mundial desse ano, né? Eu tava treinando bastante, tava fazendo drill, né? Coisa que eu nem gosto tanto de fazer, nunca gostei. Eu sempre gostei de treinar e ficar lá, né? Só que eu pensei assim, não, eu vou fazer drill, vou trabalhar nas técnicas que eu quero e tal.
E aí eu perdi, né, na final. Só que o campeonato em si me mostrou uma coisa que eu não tava vendo. E eu acho que se eu não tivesse lutado, de repente, eu não ia enxergar aquilo ali. Meu jogo é bom e tudo, mas tava faltando a questão de, tipo... Eu tava treinando muita coisa da 50, mas, tipo, mais finalização e mais coisas pra dentro. E eu vi que eu não consigo raspar da 50. Entendeu? Eu tava treinando muita saída, muita coisa. E tinha uma coisa que eu não tava vendo que eu só consegui ver por causa daquela derrota. Então, tipo assim, eu acho que esse é o lado positivo. E talvez também. Se você tivesse ganhado, você não ia ver isso. Não ia ver isso, sabe? Assim, é um lado positivo, porque cada derrota vai te mostrando algumas coisas que, se você tiver a frieza, né, de analisar tecnicamente e falar assim, não, pô, isso aqui eu tenho que melhorar. E você consegue enxergar as coisas que você precisa melhorar. E é uma coisa positiva, porque te mantém naquilo ali, né? Tipo, não, vamos trabalhar mais, então, vamos trabalhar de forma diferente, vou treinar isso aqui e tal. São lições, né? E se você gosta do que você faz, não é uma coisa chata, não é ruim, né? Você vai São melhorando. lições. Aconteceu comigo também quando eu lutei com o Pena, a primeira vez, a final do Mundial em 2014. Eu tava ganhando a luta, eu achei que eu tava perdendo. Você acredita? Eu olhei no placar assim, não sei o que aconteceu, eu olhei assim, eu tava ganhando as vantagens, e aí eu tava por cima, acho que tava dois pontos, acho que tava 2-2, mas eu tava nas vantagens, só que eu sou meio cegueta, eu olhei assim, eu só vi os pontos, sabe? Eu falei, vai empatar, e eu não prestei atenção, eu tinha o corner ali, o Tony tava no meu corner, e ele tava rouco. Talvez ele falou, você tá ganhando. E eu falei, meu Deus. Né? Eu fiquei naquela. Aí, tipo assim, cara, depois da luta que eu vi. Mas aí, tipo assim, eu tava pensando, eu falei, meu, eu tenho que me jogar aqui no pé, fazer alguma coisa pra eu ganhar uma vantagem e tal. E aí ele subiu, ganhou os dois, eu perdi. No finalzinho, assim. Aí eu falei, caraca, meu, eu tava ganhando. Nossa, não tá entendendo, mano. Aquilo ali... Aí no outro dia eu tava na academia já, treinando já, que nem um louco. Então, mesmo que seja de uma forma negativa, é uma coisa que motivou, né? Motivou. Então... Mas foi um erro, assim, de não prestar atenção no que tá acontecendo na luta, sabe? Tipo, que depois de toda a experiência que você tem, você... Né? É muito louco isso. Acontece, sabe? Acontece. E é sempre lição. É lição o tempo todo, né? A vida, né? E a vitória, né? Como lidar com as vitórias, né? Porque eu vejo que tem pessoas que chegam, ganham, e aí depois aquilo ali acabou. Entendeu? Tipo, a carreira do cara acaba. Né? O cara ganhou o campeonato. Porque, tipo assim, a meta dele era ser campeão mundial. Aí foi, fez de tudo, ganhou. Aí, tipo assim, e agora? Acabou, não tem mais sonho, não tem mais nada. Aí não acontece mais. Nossa, entendeu? E às vezes até atrapalha na vida, né? Te dá meio que uma crise existencial, né? Eu tive depois que eu ganhei. Pô, 2016 foi um ano horrível pra mim. Porque você fica naquele sonho, naquilo ali, você tem que ter algo a mais, sempre. Algo a mais, algo a mais, algo a mais. Mas sabe que eu acho que é muito importante ter uma pessoa como você, professor, sabia? Porque compartilhar as experiências como atleta, né? Porque além de você ser um excelente professor, você também teve a sua carreira de atleta, assim, como uma lenda do esporte. Então, eu acho que quem tem essa sorte de ter um professor para guiar o caminho, faz muita diferença. Sim. Eu, até 2018, eu não tive, então tudo eu tive que tipo, aprender figure out, like, tipo, na minha cabeça, entendeu? Então, meio que eu não entendia muito as coisas que estavam acontecendo, assim, né? E hoje em dia, assim, hoje eu tenho a experiência porque eu vivi aquilo ali, né? Mas ter alguém pra, tipo, te instruir, te guiar, te dizer que não, é assim, é assado, isso acontece, vai por esse caminho, eu acho que é quase que... É importante, mas é quase que uma sorte, né? Porque nem todo mundo, assim, consegue, às vezes, ter um professor bom, ou às vezes não tem acesso, ou às vezes você simplesmente é faixa branca e começa a treinar, e você escolhe a academia que é mais perto da sua casa. Então eu digo que é quase que uma sorte, né? Realmente o professor tem um papel fundamental na vida do atleta, né? E infelizmente existem atletas que eles acham que não precisam do professor. Tipo, eu faço por mim mesmo as coisas aqui. Mas você precisa, você pode ter o talento que for. É um time, entendeu? É um time. E aí o professor, ele vê coisas que você não vê, entendeu? Ou viveu também, já coisas que você ainda não viveu, exato. Né? E o professor consegue analisar aquilo, né? Pela experiência, através do feeling também, talvez, entendeu? No feeling ali, tipo, eu acho que você poderia fazer assim, eu acho que se você lutasse assim, você conseguiria fazer algo acontecer. Sim. Uma coisa que o meu professor falava,
o Careca, ele falava assim, Andrezinho, desde que eu era faixa branca, ele falava assim, Andrezinho, não espera acontecer, faz acontecer. Sabe aquela música? Quem sabe faz a hora? Não espera acontecer. Ele falava assim, faz acontecer, não espera acontecer. Aí eu falava, pô, vou fazer acontecer. Então, aí mexi o meu oponente, entendeu? Tipo, faz acontecer, não para, faz acontecer. E aquilo ficava assim, ficou em mim, assim, né, marcado. De sempre fazer acontecer e não ficar esperando, né? Porque... Tanto no treino também, você tem que fazer acontecer as coisas, entendeu? Você não pode ficar esperando. Claro que existe uma dependência também da situação, da sua saúde e tudo mais, entendeu? Porque tudo precisa andar no seu favor, entendeu? E aí que eu vejo que isso é uma bênção, entendeu? Assim, tipo, Deus te dá a capacidade de você ter saúde, Deus te dá a capacidade de você ser inteligente, Deus te dá a capacidade de colocar pessoas que vai te levantar, Deus, entendeu? E também existem os desafios, né? Os desafios, tipo, o desafio financeiro, aí você acha uma forma de você conseguir passar por cima daquilo, entendeu? E essa forma que você acha, quem te deu foi Deus, entendeu? Então, assim, eu vim do pouco, né? Então, assim, eu fui aprendendo com a vida. E, assim, as experiências que eu tenho são essas. E muito de buscar também, né, professor? Tipo, eu acho que... eu acho que quando a pessoa acredita e tem fé, mas está sempre buscando, vai acontecer. E eu acredito muito que Deus vai botando as pessoas certas no teu caminho porque você está buscando. Não é que eu estar aqui hoje foi uma coisa que eu busquei. E na verdade, que eu passei por momentos difíceis antes de vir para cá. E hoje eu entendo que aqueles momentos difíceis, eles só aconteceram, Deus só permitiu acontecer para eu me incomodar e não querer ficar mais ali na situação que eu tava vivendo para estar aqui. Claro. Entendeu? Então, assim, às vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida, mas na verdade é como se... Eu acredito nisso, né? Como se, tipo assim, Deus permitisse aquilo ali acontecer pra te dar uma cutucada pra tipo, te mostrar assim, ó, desvia desse caminho. Isso aqui não é mais confortável pra você, isso aqui não é bom pra você, você precisa sair daí, sabe? Então... É você sair da zona de conforto. Da zona de conforto, né? Assim, claro que, nossa, na época que eu treinei no Sissão, eu acho que até, inclusive, em relação a lidar com vitórias, o Sissão é um cara que, nossa, ele é sensacional, porque ali era uma academia que, assim, o cara era campeão mundial ou lutava muito bem no dia seguinte, era como se o clima que o Sissão botava era como, tipo assim... Ninguém é mais importante que ninguém aqui, não. Entendeu? Você não é estrela aqui na academia. É todo mundo igual. Sim. Então, meio que assim, ali eu aprendi muito sobre isso, sabe? Porque antes, onde eu treinava, era muito assim, porque fulano é faixa preta, porque fulano é mais graduado e não sei o quê. Tinha muita essa hierarquia que eu acho importante, de certa forma. Claro. Mas também eu acho que todo mundo ali é igual no quesito ser humano. Então, todo mundo tem que se respeitar e enfim. E o Sissão fazia muito isso, sabe? Tipo, ele botava um clima assim que, tipo, ninguém podia se achar. Claro. Que já era como se você fosse uma pessoa que não era pra estar ali. Entendeu? Tá certo. Mas aí também era humildade demais, sabe? Aí, tipo, você tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Aí você vai conhecendo pessoas e vai aprendendo. Assim. Eu acho que a melhor forma, assim, é tipo... Assim, né? Imagina, você entra no tatame, tipo, eu sou campeão, eu sou faixa preta, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí você entra com essa atitude, assim, já, tipo, meio que de superior, assim, eu acho que não é legal, entendeu? Não é saudável pra você, não é. Porque, na verdade, todos são seres humanos, todos precisam de ajuda, todos passam, sofrem, alguma parte da vida ali precisa ter um ajuste. Então, todo mundo é igual, entendeu? Então, acho que não... Tanto é que eu falo aqui, né, nas aulas, eu falo, você tá rolando aqui e tal, respeita o seu espaço. Não é porque você é faixa preta, você sai se embolando em cima de todo mundo e, tipo, sai pra lá. Não, sai daqui, eu não gosto disso. Tipo, eu não faço isso, entendeu? Então, eu acho que você dar o exemplo também ajuda bastante. Talvez, né, o Cícero dava esse exemplo, né, ali dentro do tatame. Mas deve, sim, com certeza, haver o equilíbrio, entendeu? Você tem que... Eu acho que o elogio é bom, você elogiar, pô, parabéns, né? Você é o campeão, é isso aí, entendeu? Você colocar aquele dentro do coração da pessoa, mas também ao mesmo tempo, tipo assim, você é o campeão, mas tem que treinar, tem que dar o seu melhor, porque e tem que respeitar todo mundo aqui. E cada um é diferente também, né? Tem gente que funciona mais tipo, duvido de você, e tem gente que funciona mais sendo elogiado, né?
sendo, como é que eu posso dizer, acreditado, né? Não sei se tá certo, mas tipo assim, pô, acredito em você. Tem gente que se motiva assim, tem gente que se motiva meio que sendo cutucado, né? Sim. E esse negócio do tatame, assim, do comportamento no tatame, engraçado, né? Que eu tava até falando com a minha amiga Anaí hoje, né? Que agora eu tô com as amigas faixa branca. Né? E isso foi muito importante pra mim. Porque eu tô começando a não entender, mas lembrar de um mundo, de uma visão de faixa branca. Que você não tá há muito tempo. Né? Então, assim, eu sempre fui muito de estar no tatame, assim, porque eu quero treinar duro e ir embora. Então, assim, eu chego no tatame, eu sei com quem eu quero treinar. Eu só quero treinar, só quero rola que vai ser pega. E acabou o treino, eu quero ir embora. E hoje eu vejo assim, eu falei assim, meu Deus. Aí eu tô entendendo as frustrações do faixa branca. A visão do faixa branca é assim, realmente, o que motiva às vezes uma pessoa a entrar no jiu-jitsu? Eu, pelo menos, foi assim, aquilo ali salvou a minha vida. Sabe? Tipo, com o que eu lidava naquela época, de repente, se eu tivesse tido uma experiência ruim com faixa preta, ou de ser tratada mal, ou de alguém cair em cima de mim e mandar eu sair, aquilo ali poderia ter mudado todo o rumo da minha história. Eu poderia simplesmente ter me traumatizado e falar, não quero mais treinar jiu-jitsu. Então, essa experiência de estar conversando bastante com gente que a faixa branca está começando, tá me mostrando um outro lado que é importante, né? Tipo assim, pô, a gente tá ali e às vezes a gente pode mudar, e eu entendo muito, porque você sempre foi muito assim, né? Você sabe o nome de todo mundo, você trata todo mundo muito bem, do faixa branca, faixa azul. E eu sempre, não que eu não tratasse mal a faixa branca, mas eu sempre, tipo assim, eu quero treinar com a galera que eu treino você tava focado muito em você. Muito focado ali. em competição. E eu acho que isso até foi uma coisa que deixou carga muito pesada pra mim, né? Tipo assim, pô, esse aqui é meu ambiente só de treinar duro e ir embora. E sendo que tem um mundo, tem pessoas, que você não sabe por que aquela pessoa ali tá fazendo uma primeira aula ali. Às vezes a pessoa tá numa depressão e tá buscando formas de sobreviver. E aí você vai e passa uma experiência ruim pra aquela pessoa, você sabe? passa assim, tipo... E sendo que, de repente, você pode mudar a vida da pessoa num gesto. Às vezes você chamar assim, que eu vou fazer a técnica aqui, vou te ajudar e tal. E aí você mudou a vida daquela pessoa, entende? De forma positiva. Então eu tô começando a enxergar. Eu acho que isso agora, é aquele ponto que eu falei, né? Do livro que eu li. É você se recriar. Então você entender que, tipo, você tem coisa a passar pra outros, entendeu? Você não pode guardar isso pra você. Eu acho que, né, a gente não pode reter aquilo que a gente aprende, as experiências que a gente tem. Então, tipo assim, você entrar no tatame, treinar e ir embora, você tá só retendo as coisas de tudo pra você. E você não tá passando. Então, quando você passa... Quando você começa a transmitir o ensinamento, falar, não, faz a pegada assim, ó, pensa assim, ó, quando você for lutar, ó, cuidado com isso. Não deixa, não, você tá pensando que tá negativo. Não, manda esse pensamento embora, pensa em coisa boa, visualiza, sabe? Você começa a poder ter a experiência de estar passando algo pra pessoa que você já teve. E aí o que acontece? Quando você faz isso, você abre um portão pra você receber mais. Entendeu? Então, tipo assim, não adianta você... Imagina, isso aqui eu só consigo segurar essas três garrafas, entendeu? Se eu ficar só com isso aqui pra mim e não passar pra ninguém, eu não vou receber uma garrafa melhor. Entendeu? Eu falo, não, aí ó, isso aqui eu aprendi aqui, aí vem mais uma aqui mais pesada, aí você vai passando, entendeu? Então, eu acho que é assim, você é abençoado quando você abençoa. Sim. Entendeu? Quando você abençoa, você é abençoado. Então, assim, essa dinâmica de você aprender, absorver e transmitir, ser um canal de transmissão, é muito importante para todos os aspectos. Não só para o tatame, mas para a vida. Sim, entendeu? Com certeza. Uma pessoa que é muito assim, que você vê, assim, é um grande campeão nosso aqui, é o Kainan. Ele naturalmente, ele vai ali, ele ensina todo mundo, ele se preocupa com todo mundo, ele tá ali, ele vai, sabe? Ele ajuda. E ele para ali, não, eu vi que você fez assim, ele começa, professor, vem cá, o que você acha disso, sabe? Ele tem muito isso, sabe? Então, é importante isso, sabe? Eu até então, eu sempre tive muito isso, mas eu sempre, desde sempre, assim, mas eu sempre acolhi muito quem era competidor, principalmente competidora, né? Eu acho que eu gosto muito de, eu sinto que eu gosto muito de compartilhar com mulher no tatame, né? Sim. Porque eu sei o quanto é difícil, né? Aqui não é, né? Porque aqui é... Nossa, eu acho que lembro que a primeira vez que eu treinei aqui, eu lembro até hoje qual que era a posição. Era a posição de laço, assim. Eu falei assim, meu Deus, que eu passei por muito machismo, né? No tatame e tal. E aí eu cheguei aqui e vi um outro mundo, assim. Eu lembro que eu fiquei emocionada. Eu lembro disso, eu fiquei emocionada. No primeiro treino que eu dei aqui, eu falei, pô...
E eu sempre fui muito, assim, competidora, assim, menina que eu me identificava, né? Tipo assim, pô, eu vejo que o sonho da menina é ser campeã mundial, sabe? Então, isso aí eu sempre quis compartilhar, né? Tipo, ajudar essas meninas e tal. Mas... E eu sempre tinha aquele bloqueio com faixa branca, sabe? Ai, não... Não. Não, só que, cara, hoje eu não sei o que aconteceu, né? Eu acho que realmente foi ouvir. Eu acho que escutar como que o faixa branca pensa, como que é a experiência dele ali no meio de todo mundo, como que ele te enxerga, como que ele vê a aula e como que... E aí você começa a entender e lembrar, falar assim, pô, já fui faixa branca um dia, Sim. meu Deus, e pô... Na verdade, a maioria dos faixa preta, eles esquecem da época de faixa branca. Nossa, eu esqueci completamente. É igual quando você, por exemplo, assim, você é criança, você se esquece de como que era a sua época de criança, né? Muito... E as suas necessidades, tipo, né? de como você pensava quando você era criança. Na verdade, você começa a entender mais quando você começa a interagir com as crianças, né? Sim. Você vai lhe dar uma aula pra criança, você interage com eles, vê como é que eles pensam, as perguntas que eles fazem, você começa assim. Mas assim, se você pensar você como um ser humano, né? Aí lembra da época que você era criança. Como você pensava? Você pensava igual. A única diferença é que você tinha uma imaturidade. Você não tinha uma experiência, entendeu? Essa é a diferença. Eu vejo assim, tipo, o jeito que eu pensava, a forma que eu pensava... Claro que eu queria aprender, né? Era diferente o jeito que eu olhava para um adulto e tal. Você olhava para uma pessoa de 38 anos e falava, aquele cara tá velho. Mas aí você bate 38 e fala, não tô velho. Entendeu? Melhor fase. Entendeu? Então você vê, tipo, pô, eu pensava desse jeito, mas não é assim, entendeu? Tipo, muito louco, então, assim, a experiência vai te mostrando, sabe? Você vai, caramba, né? E aí, quando você troca ideia com as pessoas que estão naquele campo, que você já passou, você vai começando a refletir. E vai lembrando, né? Então, acho que essa experiência que você tá tendo é muito boa pra sua carreira, pra você como ser humano. Entendeu? E a meta é essa. A gente tem que... Porque, assim, o nosso propósito é sempre, de alguma forma, ajudar. Sim. Entendeu? Eu acho que é importante isso. Então, não adianta você... Por exemplo, eu conheço pessoas que... Eu vejo, assim, a pessoa... É uma pessoa que é mais, assim, ela. E não dá certo quando essa pessoa pega e abre a academia dela. Sim. Né? Quantos grandes campeões que você vê assim, fica muito ela. Aí quando quer fazer um time, alguma coisa... Não combina. Não dá certo. Porque não tem o costume de interagir, de falar, de ajudar naturalmente, entendeu? Tem que ser algo natural, entendeu? E ainda bem, né, que você tá nessa fase agora. Nossa, muito crescendo. legal, assim, eu tô muito feliz bom. porque Claro, muito bom eu sempre vi o jiu-jitsu muito como competição e ser campeã mundial, assim, mas aí ao mesmo tempo eu sempre dizia que o meu legado queria que fosse passar um exemplo para as mulheres, né, em relação a não só a competição, mas também acreditar que é possível, né, você chegar lá e fazer, mas também de, tipo, ser um exemplo de comportamento, entendeu? Sim. Diante do adversário, diante de ser uma mulher no jiu-jitsu, né? Que eu acho que, tipo, é importante que a gente consiga passar uma imagem de respeito, entendeu? Inclusive, até esse negócio de OnlyFans aí me irrita um pouco, né? Porque, de qual? Negócio de OnlyFans que as meninas do jiu-jitsu estão fazendo. Nem sei o que é isso. Porque Tô fora disso. Eu vou ser Tô por criticada, fora. mas assim... OnlyFans? OnlyFans? OnlyFans. Tá, OnlyFans. Porque, assim, eu acho que legal o OnlyFans e tal, fora, mas, assim, associar o jiu-jitsu a isso foi tanto tempo, tanto trabalho pra gente conquistar um respeito dentro do tatame, né? Da gente ser olhada com respeito. Sim. Que, né? Enfim, mas esse sempre foi o meu legado, mas eu ia contra... Eu tava meio que sendo contraditória a isso. Eu tava muito assim... eu quero ser campeã mundial, eu quero ganhar, e sendo egoísta nesse ponto, né? Porque o atleta ele tem que ser egoísta numa fase, né? Mas, por outro lado, eu sempre pensei assim, mas o que eu quero com o jiu-jitsu? Qual que é o meu legado? É tipo assim, ver as mulheres, né, evoluindo e me tendo como exemplo. Então, acho que agora eu tô começando a entender o caminho, sabe? Sim. Eu tava pensando no OnlyFans aqui. Zoando. Gente, OnlyFans... mas cada um com a sua verdade, né? Pessoa que é hustle demais aí. Mas... É assim, né? Tipo, existe... você tem que... Eu acho que assim... Você tem a liberdade de escolha, né? Você tem a sua liberdade de escolha, mas você tem também a consequência daquilo, né? Então, às vezes, não... Eu sempre penso no meu pai. Vale a pena. Eu sempre penso no meu pai. Se meu pai visse
tudo que eu batalhei, tudo que eu batalhei, cara, o jiu-jitsu feminino nunca foi respeitado. A gente tá nessa boa fase agora, sabe? De que agora a gente tá conseguindo a igualdade, a gente tá conseguindo respeito. Aí eu vou lá e pá, começo a lançar as fotos sensuais por causa do meu público do jiu-jitsu, né? Porque, tipo, você vai usar o quê? O teu público que já existe. Ai, meu pai ia ficar muito bolado comigo. Mas eu penso assim, Luiz, olha só, é assim, né? Tipo, o jiu-jitsu é uma arte muito bonita, tanto pra homem, mulher, criança, né? Eu acho que pela mulher ser mais madura do que o homem, a mulher é sempre mais madura do que o homem em todas as fases. Por exemplo, quando você ensina uma criança, assim, a menina aprende um pouco mais rápido que o homem. Né? É normal. Na escola também as mulheres vão melhor do que os homens. Entendeu? Porque o homem é muito brincalhão e tal, as mulheres são mais focadas. A gente amadurece mais rápido. Amadurece mais rápido, entendeu? É normal isso. Mas assim, por exemplo, existem, tipo assim, esportes que... Quando você fala assim, mas no jiu-jitsu a premiação pro masculino é maior do que a premiação do feminino, entendeu? Tá, você pode analisar dessa forma, mas o jiu-jitsu feminino começou a ter uma expansão agora, começou a ter uma visão maior agora, entendeu? Começou a ter mais praticantes e tudo mais, até pela forma que as academias são hoje, né? Um ambiente mais agradável para a mulher. Antigamente era aquela cultura assim de porrada e os caras tudo sem camisa, tatuado. Shortinho do bad boy, mudou, treinando. Mudou um pouco, entendeu? Mudou um pouco. Hoje em dia é um ambiente diferente, então mais mulheres estão fazendo, principalmente aqui, né? Mais mulheres estão treinando jiu-jitsu. Sim. Mas assim, por exemplo, você imagina, se eu fosse um patinador de gelo, entendeu? Com certeza eu ia fazer menos, eu ia ganhar menos do que a mulher que patina gelo. Entendeu? Então, tipo assim, é um esporte que puxa mais pro lado feminino, o patinagem do gelo, né? É porque é histórico, né? É difícil dizer assim. Claro que, eu como... Você imagina eu patinando gelo? Não, professor. Não tem Fazendo como. os movimentos, pulando. Não tem como. Não tem nem flexibilidade direito. Entendeu? Mas você tá entendendo o que eu tô falando? Por exemplo, ginástica olímpica. As mulheres, elas ganham mais do que os homens. Entendeu? Então, tipo assim, existe o esporte que a mulher, ela tá acima do homem, do masculino. O feminino tá acima do masculino. Né? A ginástica olímpica, você vê que... Até fora do esporte, assim. né? Mas é uma coisa que não tem como a gente se revoltar. Eu acredito nisso. Sim. Porque, assim, historicamente, no meio de trabalho da vida, né? No mundo... Os homens, eles ganham mais. Mas tem toda uma história por trás disso, né? De anos e anos e anos. Só que o quê? Eu acho que não cabe a gente se revoltar. E no jiu-jitsu é assim, um esporte novo, que predominantemente no início era masculino, não tinham mulheres treinando. E aí a gente não pode ir contra a história, sabe? Eu vejo assim, não adianta se revoltar e não sei o quê. Não, porque as mulheres têm que ganhar mais. A gente tem que trabalhar para isso. Que ter a igualdade, mas qual que é o nosso papel diante disso? É se revoltar? Não, eu acho que o meu papel é fazer o quê? É fazer o que eu fiz. Mostrar para o mundo que o jiu-jitsu feminino é tão bom quanto o masculino. Sim. Ir lá ficar tão técnica quanto os caras, né? Porque historicamente... pelos homens terem treinado mais, né, há mais tempo... por ter menos mulheres também para treinar, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chamar as mulheres para tatame, a gente tem que chamar as mulheres para treinar. A gente não pode criar um ambiente hostil para a mulher, né? Porque a mulher tem muito essa coisa a mulher é muito mais competitiva que o homem. Sim, então, muito assim, mais. dentro da academia, às vezes as mulheres elas não querem treinar umas com as outras. Entendeu? Porque é um ego, assim, que... Os homens, eles já são mais assim, né? Eles se unem e treinam. Aqui, não. Aqui a gente só treina entre nós, mulheres. Mas tem academia que as mulheres não querem treinar uma com a outra. Só que aí não adianta a pessoa querer igualdade de premiação e não se unir ali e, chamar as mulheres pra competir, ficar mais técnica, lutar bem, mostrar um jiu-jitsu bonito pro mundo, sabe? E, tipo, realmente, os caras estão postando foto de vídeo, competição e tal, e não usar o corpo pra sensualizar, pra ter patrocínio, entendeu? Sim. É isso que eu acredito. Eu acho que esse é o caminho pra conseguir a igualdade no futuro, porque é um esporte novo, então tá crescendo. E eu acho que a gente tá chegando lá. Sim. O Who's Number One pagou igual, sabe? Sim, com certeza. Tipo, a UAE também. Sim. A UAE também. O EI. A e lá eles têm uma IBJJF cultura também. totalmente diferente, né? Tipo,
Exatamente, a né, IBJJF também pagou, Sim. sabe? Tipo, então cabe a gente ir lá, lutar, botar a cara, mostrar um jiu-jitsu bonito, mostrar respeito, tentar também como todo mundo, né? E Mas é aí como vai eu vir. falei, né? Tipo, eu acho que vai chegar, entendeu? Porque o jiu-jitsu, ele é um esporte novo, mas o jiu-jitsu feminino também, Sim. né? Porque lá atrás, lembra? Era tudo junto. Roxa, marrom e preto, tudo junto. Né? Então, você vê que existem mais mulheres. Até, Sim. por exemplo, no ADCC agora, parece que eles querem botar mais mulheres, porque o bracket do ADCC, a chave é só 8 mulheres, né? Sim. O homem é 16 e as mulheres são 8. Sim. Então parece que eles estão querendo aumentar para 12 agora, não sei, alguma coisa assim. Então eles querem aumentar o número de competidoras no ADCC, né? E a consequência de quê? Do crescimento. Sim, então, assim, tá crescendo. Eu acho que não não é que tem a galera como. não quer ajudar. Tá cheio de mulher né? boa de jiu-jitsu por aí, tá cheia. Não é que eles não querem, mas é porque Sim. também... Eu acho que também tem a galera, os crescendo. organizadores de evento, às vezes, que, tipo, sabem que o público masculino, às vezes, tipo, é o que vai pagar mais e tal. Mas aí a gente mostrando e botando Sim. volume e tal, aí... E tem o MMA agora, por exemplo, o UFC, tá cheio de luta boa de mulher, tá? Exatamente. Então, eu acredito que a gente chegou lá. Agora é só manter o trabalho Com certeza. pra continuar. Agora tem umas perguntinhas aqui, vamos pra perguntinha, daí a gente vai acabar depois disso. Tá. Tem uma perguntinha aqui, quem perguntou foi o Murasaki, ele mandou aqui. Os seus gols para o futuro. Cara, eu acho que eu sou uma pessoa... Eu sou sagitariana, né? Que tem gente que não acredita em signo, não sei o quê. Eu não acredito em signo. Eu sei que não. Eu sei que não. Eu quero deixar bem claro aqui. Mas eu tenho um espírito muito livre, assim. Eu gosto de viajar. Eu acho que isso me atrapalhou um pouco pra criar os meus goals pra vida, sabe? E eu sempre gostei muito de competir e tal. E eu acho que agora... inclusive, assim, ó, eu sou muito inspirada pelas pessoas que eu convivo, né? Muito, muito, assim. As pessoas que estão ao meu redor, eu acho que eu aprendo muito. Aprendo muito com você, com a Angélica, sabe? Com o Andy, eu tô vendo o caminho que ele tá traçando, assim. Pô, é muito bonito, é muito maduro, sabe? Sim. Tipo, o que ele tá fazendo com a vida dele e tal. E são coisas que inspiram. O Rafael, sabe? Tipo assim, o Rafael, pô, meu amigo pessoal. Vasconcelos? O Vasconcelos. Cara, eu vi o Rafael morando em pensão, sem perspectiva nenhuma de vida, cara. Ele veio aqui, ele batalhou, ele tá crescendo. E, cara, eu tenho muito orgulho, um filho fico agora. Muito feliz. Cara, Sim. eu fico muito feliz, sabe, por ele. E eu vejo, assim, o jeito que ele evoluiu pessoalmente, o inglês que ele aprendeu, a quantidade de gente que adora ele, os pais, os alunos, todo mundo. Sim, a pessoa então, boa. assim, são pessoas que me inspiram, Claro. sabe? Então, eu tenho uma história diferente, né? Eu tenho uma história de muito sucesso dentro das competições, mas eu acho que eu ainda nesse quesito de tipo, o que eu vou fazer, né, agora? Eu acho que eu ainda tô mais devagar do que, às vezes, várias pessoas ao meu redor. Mas eu tô um pouco mais motivada, assim, a compartilhar mesmo. Tipo, compartilhar mais não é sua nem, experiência, né? Não é uma coisa assim, não é pensando em dinheiro, não é pensando em nada, mas eu acho que tá mais... envolvida, assim, com as pessoas, entendeu? Com a necessidade das pessoas, assim, e passar o que eu sei, porque realmente é o que você diz, a gente tem que compartilhar, entendeu? Propósito, né? Tem que ter propósito, né? A vida tem que ter um propósito. É isso, eu acho que o meu goal agora, independente de qualquer coisa, é compartilhar o que eu sei, não só em relação a técnicas, né, do jiu-jitsu, mas também da experiência que eu vivi. Sim. Porque não é uma história só de vitória, é uma história de derrotas também, né? Sim. E eu acho que é importante eu conseguir compartilhar com pessoas que, às vezes, numa derrota da vida ou do jiu-jitsu, se sentem frustradas e querem desistir, né? E eu acho que, apesar das derrotas que eu tive uma carreira muito vitoriosa. Sim. Né? Eu tenho uma carreira de sucesso. Eu já vejo um livro aqui, ó. Você vê um livro? Achando as vitórias na derrota. Não, eu tenho uma carreira de sucesso, eu passei por muita coisa. Porque você acha a vitória da vida na derrota. Sim. Entendeu? Porque a derrota, ela é um aprendizado, né? Quando você tropeça, cai, você erra, você faz uma escolha errada, você arriscou algo que não funcionou, isso tudo vai te dar uma vitória lá na frente, né? Eu acho não que no tempo isso. que você quer, né? Mas no Claro. tempo que você tá maduro pra É uma receber preparação, aquilo ali. preparação, exatamente. É isso. Uma outra pergunta aqui tá aqui, você já falou quando você começou a treinar, ela começou a treinar em 2003, eu era faixa roxa. Nossa, a gente tá velho, Tava lutando mundial lá no Tijucão, lá de roxo. As rugas aqui, ó, tá vendo? Eu fiz botox ontem.
Tem algum título que você ainda sonha em ter? Tem algum título? O ADCC, cara. Sério? Na real, é uma coisa assim que eu tinha esse sonho, mas eu não sei, vamos ver, né? Se a idade vai permitir. Ainda bem que eu tenho exemplos de que... Nossa, pessoa, você inspira, cara. Porque quando eu vejo lá, nossa, ver você treinando ali pra DCC foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. Sério? Sentar ali naquele banco ali, ver toda a preparação ali pra aquele DCC e a luta, foi uma coisa assim que... Nossa, eu sempre falei isso com a galera, assim, que eu nunca vi na minha vida. Sério? E, pô, né, assim, não é... A gente sabe que você não tá velho, né? Mas, pô, velho, sim, o que você fez... Ali... Tô com 40 já. Pô, aí isso me... Isso Ali eu tinha 37. Mas você tá vendo que você inspira pessoas? Sim. Porque eu acho que, de repente, se eu não tivesse esse exemplo, eu poderia pensar que não é possível. Mas eu acho que é possível por causa de você. Sim, entendeu? Com certeza. Então, quem sabe aí, o Lógico. ADCC... DCC é esse título, vamos buscar ele, Eu quero então. estar muito bem preparada. Vamos buscar esse isso. título. Aí perguntaram aqui, qual foi os próximos desafios? Quais são os próximos desafios, sorry? De luta? Desafio em geral. O que você acha? O desafio da vida? Nossa, próximo adestrar meu desafio? cachorro, primeiramente. Adestrar seu cachorro. Nossa, ele não deixou dormir. Hoje eu fui Esse dormir. é o desafio. Esse é o meu maior desafio. Dormir às 5 horas da manhã. Eu ouvi por causa dizer dele. que ele não é fácil, Ele não. é sinistro, cara. Ele Mas não eu acho que é uma coisa de Deus, assim, pra mim também me ensinar, assim, muita coisa. Eu aprendo muito com ele. Sério? Mas Pô, eu ele é acho demais. que, cara, eu quero ganhar esse Mundial aí. Pô, porque pelo menos agora não tem que esperar um ano pra correr tem o atrás, próximo, né? São chegando, 6 meses, tá assim. chegando, Eu quero tá ganhar esse chegando. Mundial aí. Uhum. Quem sabe vai ser o meu último. Então, por isso que eu quero que seja bem especial. Sim. E é isso. Eu acho que o meu próximo gol agora é começar um pouco essa transição de atleta pra professor. Eu acho que, tipo assim, pra compartilhar, assim, compartilhar Sim, mesmo meu sim. jiu-jitsu Porque, com as pessoas. na verdade, esse é o grande problema dos atletas, eles param e aí eles não têm, tipo assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Você fica, tipo assim, nossa, não compito mais, e agora? Tipo, mas é que eu precisei entender também. Né? Eu preciso muito sentir prazer em fazer as coisas pra fazer, sim, sabe? Sim, com certeza. Então, eu sabia que isso era uma possibilidade, mas eu ainda não sentia esse prazer. Então, eu não conseguia ainda fazer isso, sabe? Se eu não tô plenamente feliz e com vontade de fazer aquilo ali, não adianta que eu não vou fazer. Então, agora eu me sinto feliz e sinto que é uma coisa que vai me preencher. Então, eu acho que agora eu tô preparada. Isso aí eu acho que é algo assim que é long term, né? É algo que vai ser... Cada um no seu tempo, né? É algo que vai ser, assim, pra sempre, né? Sim. Algo que você pode fazer pra sempre. Um aqui perguntou, passa os treinamentos do camp de vocês. Não tem como eu falar aqui agora. Não, é segredo. Gente, se vira segredo aí. de estado, vem aqui treinar com a gente. Faz as tentativas, já fazendo as tentativas. Acerto e erro. Acho que só essas perguntas aqui, tá bom. Tem uma que perguntou assim, como pra chegar nos Estados Unidos e a sua história. A gente contou aqui a história da Luísa. Pra ela chegar aqui nos Estados Unidos, na verdade, né? Ela chegou aqui. Que ano você chegou, Luísa? Pra vir pra cá, pra Atos, 2018. Mas você morou aqui antes já? Fiquei 6 meses. Eu vim pra competir, voltava, né? Sim. Quando foi a primeira vez que você veio pros Estados Unidos? 2009, mas eu não lembro a época, acho que foi setembro de 2009. Foi pra lutar o Mundial? Foi pra lutar o Mundial. Esse Mundial que você falou. Então é isso. Tá bom, a gente conversou bastante, foi bem legal. Falamos aqui mais ou menos das lições, né? A gente falou das lições dentro do tatame, que a gente aprende dentro do tatame, carrega pra vida aí. A gente compartilhou bastante coisa, um pouquinho da história da Luísa, de como que ela fez pra poder chegar, né, ao nível que ela chegou, se dedicou muito, né? Todos se dedicam muito. E foi muito bom, Luísa, muito bom. A gente pode fazer outros, né? Porque você vê, a gente falou mais, assim, da sua história, das suas experiências e tal, mas tem muita coisa que a gente pode conversar, né? Sim. Muita coisa. Mas eu acho que vai ser um aprendizado importante, né? Para as pessoas, porque, cara, o podcast você vai assistir, vai escutar ali uns 1 hora e meia ali, que você vai escutar de conversa, que vai ser bom, porque é um compartilhamento de experiências, né? É como ler um livro, né? Sim. Então, por exemplo, você tem aí os seus
os seus... desde 2003, 20 anos de jiu-jitsu quase, né? 20 anos de jiu-jitsu. E dentro de uma hora você falou muita coisa do que você teve nesses 20 anos, né? Eu acho que é isso que é importante. É igual quando você lê um livro. Por isso que é importante você ler livros, né? Você lê. Porque ali naquele livro, assim, desse tamanho, teve um cara que teve uma experiência de talvez 30, 40, 50 anos em algo que ele passou pra você e tá ali. Então você tem um ganho muito grande. É como se você estivesse ganhando 50 anos de experiência, né? Lendo aquilo. Então, a gente lê um pouquinho aí do livro da Luísa Monteiro, né? Aqui no podcast. A gente vai estar falando mais, se Deus quiser, a gente vai estar programando outros podcasts, tá bom, Luísa? Obrigado por ter vindo aí. Obrigada a você, professor. Foi um prazer, né? Porque eu tô compartilhando a minha experiência, mas também pegando um pouco da sua, né? Então, claro, você conversar com alguém que tem experiência também é sempre muito bom, porque te acrescenta muito. Sim. Então, assim, sempre é igual você falou do livro, né? Às vezes você lê um livro, às vezes uma história totalmente aleatória, mas alguma coisinha ali, às vezes, pode mudar a tua vida. Com certeza. Então, eu espero que acrescente de alguma forma aí a minha história. Com certeza, muita gente vai se motivar. Galera. Valeu, galera. Um grande abraço a todos aí. Fiquem à vontade para acessar todos os vídeos, tem outros podcasts aqui. Esse é o 15º capítulo nosso. A Luísa, ela faz um excelente trabalho. A gente vai colocar aí os instructionals dela também. Vocês podem acessar os instructionals dela, aprender um pouquinho com ela, tá bom? E é isso, tá bom? A gente vai terminar aqui agora e aguardem o próximo, tá bom? O próximo vai ser bom, como sempre. Deus abençoe. Os.